Advogado pode ser preso em flagrante? Meu nome é Ricardo Bessas, delegado de polícia, professor de Direito Processual no Centro Universitário de Formiga, e hoje nós trazemos mais um tema envolvendo direito processual penal, principalmente para aqueles estudantes de cursos universitários que estão prestando concurso. E a nossa questão a ser respondida é se um advogado que praticar um crime, se ele pode ser preso em flagrante pela polícia. E para nós respondermos a essa situação jurídica, é preciso, primeiramente, fazer a seguinte análise, e ela é essencial. No momento em que o advogado pratica a conduta definida como crime ou uma ação criminosa, ele estava ou não no exercício da sua atividade profissional? Se a resposta for sim, Ricardo, ele estava no exercício da sua atividade profissional. Nós vamos ter ainda mais duas situações. Quando o advogado, no exercício da atividade profissional, pratica um crime, ele pode ser preso em flagrante, desde que o crime seja inafiançável. E quais são os crimes inafiançáveis? O crime de racismo, os crimes hediondos, o crime de tortura. Todos esses crimes, aqueles que estão elencados no artigo 323 do Código de Processo Penal, são considerados crimes inafiançáveis. Então vamos trazer a seguinte situação, uma situação hipotética. Um advogado vai prestar uma assistência jurídica para o seu cliente que está recolhido em estabelecimento prisional, e no momento em que ele vai até esse estabelecimento prisional, ele leva consigo substância entorpecente, 30 papelotes de cocaína que seriam repassados para essa pessoa que está recolhida em um estabelecimento prisional, está presa, né? E no momento em que ele vai proceder dessa forma, o serviço de inteligência da penitenciária toma conhecimento, faz a abordagem do advogado e consegue arrecadar com ele os 30 papelotes de cocaína. Crime de tráfico de drogas, registrado o boletim de ocorrência, e fica a pergunta: pode o advogado que estava no exercício da sua atividade profissional ser preso em flagrante? Sim, pode ser preso em flagrante, inclusive com uma lavratura de auto de prisão em flagrante pelo delegado de polícia. Por quê? Porque o crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 323, é um crime inafiançável. Aí vem a segunda pergunta. Ricardo, e se no exercício da atividade profissional o advogado praticar um crime, mas esse crime for afiançável? Se o crime for afiançável no exercício da atividade profissional, o advogado não pode ser preso em flagrante. Então, o advogado que pratica um desacato, por exemplo, numa delegacia de polícia, ou durante a audiência, desacato o delegado, desacato o juiz, desacato o promotor de justiça, ele pode ser preso em flagrante? A resposta é não. Por quê? Porque o crime é afiançável. Não está naquelas hipóteses de inafiançabilidade do artigo 323. Logicamente, vai ser feito um boletim de ocorrência, os fatos vão ser registrados, ele vai responder, se comprovado o ocorrido, a procedimento criminal, mas naquela situação não autoriza a prisão, a condução em flagrante do advogado que praticou o crime afiançável no exercício da sua atividade profissional. Então nós definimos as circunstâncias em que o advogado pratica o crime no exercício da atividade profissional. E vem então a segunda pergunta. E se o crime for praticado sem relação nenhuma com a atividade da advocacia, o advogado pode ser preso? Sim, aplicamos as regras gerais. Independente de ser crime afiançável ou inafiançável, o advogado pode ser preso. Dessa forma, é muito importante nós definirmos, então, as circunstâncias e o crime em que o crime foi praticado. Então, nós temos três situações. Primeiro, quando o advogado, no exercício da sua atividade profissional, pratica crime inafiançável. Pode ser preso em flagrante? Sim, pode ser preso em flagrante. Inclusive, e aqui eu faço uma observação importante, na lavratura do auto de prisão em flagrante pelo delegado de polícia, na delegacia, obrigatoriamente o advogado tem que estar acompanhado de um representante da OAB, da Comissão de Prerrogativas do Advogado, sob pena
de nulidade do auto de prisão em flagrante que for lavrado pelo delegado e, consequentemente, relaxamento de prisão. Então é importante, formalidade essencial. Lavratura de auto de prisão em flagrante em relação ao advogado infrator que praticou o crime no exercício da atividade profissional em que esse crime é inafiançável, como é o caso do tráfico de drogas que nós falamos há pouco, numa situação hipotética que foi praticado pelo advogado no exercício da atividade profissional, o auto de prisão em flagrante exige que na sua lavratura esteja presente um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Segunda situação, advogado pratica crime no exercício da atividade profissional, mas o crime admite fiança, é afiançável. O advogado não pode ser preso em flagrante, mas tem que estar relacionado o crime praticado ao exercício da atividade profissional, prerrogativa prevista no Estatuto da OAB, como é o caso do desacato, que foi praticado numa delegacia de polícia ou durante uma audiência judicial. Terceira situação, advogado pratica crime inafiançável ou afiançável sem relação nenhuma com a atividade profissional. Foi abordado conduzindo veículo automotor embriagado, agrediu a esposa, violência doméstica. O advogado pode ser preso em flagrante, não exige nenhuma formalidade no que diz respeito ao acompanhamento de um representante da OAB, só que, ao final do procedimento criminal, o delegado de polícia tem que oficiar a seccional da OAB, para que a seccional da OAB tome conhecimento dos fatos e analise se é caso de instauração de procedimento disciplinar em relação ao advogado infrator. Então, a situação do advogado depende muito, se ele pode ser preso ou não em flagrante, da circunstância em que o crime é praticado, se no exercício da função ou se fora do exercício da função, e se o crime, se no exercício da função, é afiançável ou se ele é inafiançável. E aqui ainda cabe uma observação que ela é importantíssima. Ricardo, o advogado ficou preso. O delegado entendeu que na circunstância era motivo dele ficar recolhido em estabelecimento prisional, não era cabível fiança e ficou recolhido e determinou a hora de recolhimento dele e vai aguardar a investigação criminal preso. Ele tem alguma garantia? Observação, importantíssima. Previsto no Estatuto da OAB, pessoal. Advogado, seja no exercício da função ou crime sem relação nenhuma com função, tem direito de ficar recolhido dentro de instituição militar em sala de Estado-Maior, que é a sala reservada para oficiais militares. Ricardo, e se quando eu encaminhar o advogado para ficar recolhido nessa sala de Estado-Maior, que é uma dependência que fica dentro da instituição militar, o comandante me informar que não tem sala de Estado-Maior, que é muito comum de acontecer? Duas situações, e há divergência na jurisprudência em relação à aplicação delas. Primeiro, o Estatuto da OAB prevê que o advogado tem direito de prisão domiciliar. Na ausência de sala de Estado-Maior, o advogado deverá aguardar a investigação ou o procedimento criminal, o processo criminal, em prisão domiciliar. É o que está previsto na lei 8.906. Entretanto, a jurisprudência atual do STJ e do STF tem decidido que, na ausência de sala de Estado-Maior, o advogado deverá ficar recolhido em estabelecimento prisional comum, em separado dos demais presos, desde que a dependência, desde que a cela onde ele vai ficar recolhido seja digna com a condição dele de advogado e seja um local salubre. Então, pessoal, essas são as situações envolvendo o advogado, importantíssimas para quem está prestando concurso, para quem está estudando o curso superior, para quem está advogando, mais um conhecimento para aprimorar o exercício da atividade. E aqui eu trago uma questão hipotética, para a gente encerrar, fechar esse conteúdo tão importante. Durante a audiência de instrução e julgamento, um advogado no exercício da profissão dirige-se ao promotor de justiça presente na sessão, que é negro, e profere a seguinte expressão: você é um macaco sem inteligência.
A fala é registrada em ata e presenciada por todos os presentes no ato processual. É possível a prisão em flagrante do advogado na situação narrada? Sim. Por quê? Porque o crime praticado pelo advogado, embora no exercício da atividade profissional, é um crime de racismo. E o crime de racismo é um crime inafiançável nos termos do artigo 323 do Código de Processo Penal. E aí, pessoal? Gostaram do conteúdo? Bacana, né? Se gostaram, deixe um like, faça seus comentários e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro.